Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente neste dia. Que o Espírito Santo conduza teu coração para que você receba mais uma palavra de Deus. Hoje estamos chegando com a segunda parte do tema libertação na área sexual. E eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Trabalhamos com personalidades restauradas, restaurando as emoções, sentimentos e vontades, e também com libertação em alto nível. Como eu te falei, o tema de hoje é muito interessante e muito importante. Libertação na área sexual. E eu tenho um texto bíblico que está em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Queridos, no devocional passado, falamos na introdução sobre algumas práticas sexuais contaminadas e pervertidas. A principal porta para a perversão sexual é a prática do sexo fora do casamento ou de forma não natural, mesmo dentro do casamento. Além disso, existem algumas situações também que são negativas e prejudiciais. Vamos lá. Sexo sem amor. Sexo no casamento praticado apenas para aliviar a tensão do dia. Também nós temos as fantasias, que são criadas pela necessidade de satisfazer desejos profundos. O sexo como uma máscara. São casais que não conseguem intimidade espiritual e emocional entre si, por mágoas, decepções, mau relacionamentos e etc. Aí eles buscam no sexo sensações que imitam tal intimidade. Também nós temos a autossatisfação. Ele ou ela pode estar com o cônjuge, mas o ignora emocionalmente. Pornografia inclui ter sexo com o cônjuge, pensando em outra pessoa que viu ou a quem se sentiu atraído. E nós temos também, amados, a pornografia, que proporciona imagens para satisfação de desejos contaminados, que são profundos. Falamos também sobre a masturbação, sexo na forma visual e verbal, e inclui masturbação misturada com fantasia de striptease, com ligações eróticas, piadas sexuais e também o sexo virtual, ou seja, conversas sensuais. E depois falei nesse primeiro devocional sobre libertação na área sexual, exibicionismo e o voyeurismo, que é ter o emocional deteriorado. Quando a pessoa tem um emocional deteriorado, ela inclui desnudar-se de uma janela e esperar a resposta de outra. Ou seja, a pessoa tem prazer em ouvir piadas sujas de fundo sexual, para excitar-se ou ouvir detalhes íntimos da atividade sexual de outros. Também eu falei do abuso, do abusador e do abusado. Quem sofreu abuso no passado pode fazer o mesmo com outros, ok? Ou seja, a pessoa também pode abusar de si mesma nos hábitos de higiene, alimentação, vícios e também fazendo uso de qualquer substância compulsivamente. Falei de estar dominado pelo sexo, que é aquela condição de quem pensa em sexo quase o tempo todo, como a sua maior necessidade, mesmo não sendo o seu maior desejo. Também falei sobre encantamento de forma mais abrangente, que é uma situação bem mais grave. É quando a pessoa está sob um encantamento maligno de demônios, entidades, ok? Espírito das trevas. É o que leva às piores consequências, moléstias, por exemplo, perda de reputação, perdas financeiras, problemas na família, perda de amigos, vergonha e etc. Ok? E falei sobre a negação de um comportamento sadio,
que é a pessoa que acha justificativas para tudo, até para o descontrole. Chega a ser atraída por acompanhantes, prostitutas, julgando que pelo pagamento dessas pessoas pode ter direito à fantasia planejada. Falei também sobre fantasia, que é aquilo que ocorre na mente e é algo tão poderoso que por si só a fantasia é excitante. Falei sobre todos esses temas de uma forma profunda. Você quer conhecer mais? Veja então a primeira parte do nosso devocional, que está com um tema maravilhoso, que é a libertação na área sexual. E hoje vou estar falando para você sobre o que é necessário para a cura. O primeiro passo para a cura é ter uma disposição de fé no que a palavra de Deus nos assegura. Crer que só Deus pode satisfazer todas as nossas necessidades e carências. O temor e a intimidade com Deus é a solução de toda perversão sexual. De uma postura de fé vem a autoconfiança, reconhecendo o pecado e dispondo-se a lutar contra ele. Assim, amados, importante ainda é fugir dos lugares onde há práticas pervertidas, ou seja, imoralidades sexuais, e dos antigos amigos que o tentariam com certeza praticar essa prática. No caso de ser casado, assumir o risco de dizer e ouvir verdades, dando liberdade ao cônjuge de falar sobre seus sentimentos quando vierem à tona. É preciso haver transparência, como estão pensando e sentindo em relação à área sexual. Ou seja, a intimidade e a confiança podem ser restauradas através de um diálogo bem franco. Dizer o que gosta e o que não gosta no sexo, mas sujeitando-se ao que diz a palavra de Deus. Cuidado com extremos. Ter compromisso com Deus, de serem mutuamente honestos e fiéis, pois a tentação e o impulso são renovados. Ter vigilância, é vigilância constante no seu espinho da carne. Ter a convicção de que Cristo morreu para derrotar a nossa vergonha. Ele, Jesus, nos dará vitória, pois veio para destruir as obras do diabo, como está em 1 João 3,8, que diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, amados, queria mostrar para você, nas seguintes escrituras, tá, alguns textos que falam sobre cativeiros sexuais. Salmo 68, versículo 18, 20, está escrito: o cativeiro recebeste dons para os homens, o nosso Deus é o Deus da salvação, e o Deus, o Senhor, que pertence aos livramentos da morte. Também está escrito aqui em Salmo 124, versículo 7, que a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Também, amados, aqui no livro de Hebreus 4,12, que eu acabei de ler para você no início desse devocional, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Queridos, precisamos ver nossa dependência em Deus com humildade, crer na sua libertação e cura, e louvando sempre a Deus pela sua salvação, pela sua libertação e cura, ok? Agora, amados, o que precisará ser feito? Além da cura interior necessária para sanar as muitas feridas da alma, será preciso destacar todas as portas abertas na vida da pessoa por práticas sexuais corrompidas, renunciando essas práticas e pedindo perdão a Deus, de forma a cancelar qualquer legalidade que os demônios tenham tido. Também, queridos, será necessário verificar se a pessoa foi atingida por encantamentos, que são espíritos malignos. Encantamento é algo lançado para pegar a pessoa onde há brechas, legalidades. Ocorrendo muita feitiçaria nessa área,
eles usam muitas as cobras e sapos para esse tipo, né, de trabalho. O encantamento atinge a vontade da pessoa, que passa a não agir no seu normal, mas debaixo do poder que a controla. É arrastada aí contra a vontade de Deus essa pessoa, e o que achava certo fica errado e vice-versa. A pessoa fica sob uma compulsão que leva à prostituição, ao vício, à masturbação e a outras perversões. Normalmente, os viciados sexuais e aqueles com obsessão sexual acham-se sob encantamento, que os mantém aprisionados com o jugo. Neste caso, queridos, será preciso ordenar que saia pela boca o espírito de encantamento que entrou por atração sexual, por uma autoridade espiritual, tá? Que vai ali está manipulando esses espíritos, tá? Por feitiçaria pesada, pela ação de ídolos da mídia e por outros meios que o espírito venha a revelar. Em seguida, proceder à quebra dos vínculos espirituais estabelecidos, ou seja, rompendo com esses vínculos. Orar, renegando o nome de cada pecado sexual praticado, como prostituição, o adultério, o homossexualismo, também o lesbianismo, bestialidade, incesto, masturbação, sexo anal, sexo oral, o estupro, fantasias, motéis, etc. Queridos, durante a confissão e o pedido de perdão a Deus, é importante a pessoa ter real arrependimento, sentir o peso do pecado, porque o Espírito Santo convence, tá? Por exemplo, a pessoa tem que entender que pecou contra Deus. A pessoa deverá pedir perdão ao Senhor, sentir vergonha dos seus pecados e arrepender-se. No caso de perversões mais intensas e nos casos de homossexualismo, lesbianismo, o Espírito poderá dirigir o ministrante, sendo do mesmo sexo da pessoa ministrada, a ungir o ventre, ou seja, a zona do umbigo desta pessoa, ordenando que os vermes espirituais malignos sejam queimados e arrancados, tá? Amarrados, tá? Com essa unção sendo feita por pessoa do mesmo sexo que está ministrando. Então, o resgate da alma é também muito importante. Citar nome por nome, tanto quanto possível, retirando suas partes que não lhe pertencem e trazendo de volta as partes da alma que tinham ficado com outras pessoas. Ou seja, é o momento de fazer o desligamento, né, da alma da pessoa uma da outra. Se foi vítima de abuso sexual na infância, perdoar o agressor e passar o sangue do cordeiro naquele pecado, cancelando toda a malignidade que o agressor passou para si, ou seja, a vítima, através daquele abuso. Se foi agressor de outras pessoas, pedir que o Senhor envie o seu anjo até elas, cancelando o dano espiritual maligno que lhes foi causado e abençoar aquelas pessoas. A oração a seguir é um exemplo de como orar para a libertação sexual. Vamos lá, eu vou te trazer um exemplo de oração de renúncia na área sexual. Você deve orar assim: peço perdão ao Senhor Jesus Cristo pelos pecados de sedução, lascívia, sensualismo, bestialidade, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo ou lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia, orgia sexual, libertinagem, bastardia, estupro, feticismo, pedofilia, sexo anal e oral e toda qualquer outra perversão sexual. Aí você diz, coloco todos esses pecados que pratiquei sobre a cruz de Cristo, recebo o perdão do Senhor e declaro que assim está quebrado todo o direito legal desses demônios sobre a minha vida. Quebro também em nome de Jesus Cristo todas as maldições que vieram sobre mim em decorrência desses pecados. E aí você desliga, ok? Assim, ó, desligo em nome de Jesus a condição de ter sido uma só carne com todos os parceiros e parceiras sexuais fora do casamento. Em nome de Jesus eu retiro deles, tomando de volta para mim tudo que era meu, que aqui chama-se laços de alma, tá? Tudo que era meu, que neles tenha permanecido. E retiro de mim
tudo que, sendo deles, tenha permanecido em mim, desvinculando-me totalmente deles em corpo, alma e espírito. Quebro toda a transparência e contaminação maligna que foram feitas, em idas a motéis, em nome de Jesus. Também você vai renunciar, ok? Renunciar, você vai dizer assim: eu renuncio Diana, Asmodeus, as Pombagírias, Principado de Lilith, tá? E todas as entidades espirituais relacionadas com esses pecados. Em nome de Jesus, eu os amarro e eu os expulso da minha vida. E aí você manda eles ir para o lugar que o Senhor Jesus determinar, ok? E aí você desliga ainda todo encantamento por esses espíritos ligados em você. E queima com fogo do Espírito todo estigma maligno por eles colocados em você, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, e aí completando a ministração, você sendo dirigido pelo Espírito Santo, você vai ungir a mente, o ventre, sendo do mesmo sexo, para purificação e libertação de Iemanjá. Se teve práticas sexuais pervertidas em movimento da nova era, como tantrismo, gnose, yoga e etc., ungir a coluna e expulsar Kundalini, que é um espírito maligno. Na hora certa, pedir perdão ao cônjuge e com orientação de uma pessoa madura, principalmente no caso de adultério. Perdoar outras pessoas e perdoar a si mesmo. No caso de haver encantamentos lançados por esses demônios, renunciá-los com toda a veemência e confirmar sua expulsão da sua vida. Receber a unção com óleo para a quebra de todo julgo, e em casos de homossexualismo, lesbianismo, em que havia um encantamento para a prática homossexual, após a quebra desse encantamento, o homem deve declarar em voz alta a sua masculinidade e a mulher a sua feminilidade, declarando estar livre de todos os acessórios espirituais do outro sexo e assumindo sua completa libertação, ok? E para encerrar, eu tenho algumas notas importantes a observar. Amados, a ministração de libertação na área sexual normalmente é precedida da cura interior correspondente, que foi abordada anteriormente no devocional passado. Portanto, as diversas situações devem ter sido diagnosticadas, e se houve rejeição por parte dos pais, se foi um filho carente, a cura da identidade sexual deve ser ministrada. Se a mãe foi possessiva, se o pai foi ausente, etc., deve haver aqui uma cura, uma cura emocional. Todos esses pontos devem ter sido tratados e a liberação do perdão feita de forma completa. O amor de Deus, amados, deve ter sido recebido e a autoestima restaurada. Todas as ligações sexuais devem ser canceladas, renunciadas, revogadas, tal como foi indicado, e incluindo-se casos de homossexualismo, lesbianismo e a bestialidade. Pedi ainda que o Senhor apague da memória consciente e inconsciente a lembrança desses pecados. Agora, queridos, nos casos de homossexualismo, lesbianismo, orgias, incesto, bestialidade, mesmo depois da oração de libertação, podem ter permanecido contaminações malignas, vermes espirituais, que nós chamamos de vermes espirituais, que chamamos de restolhos, os quais devemos queimar com fogo do Espírito Santo, ministrando na pessoa com alguém do mesmo sexo. Ungir com óleo a barriga, ao queimar os vermes espirituais malignos, restolhos, ou pedir um intercessor do mesmo sexo da pessoa que façam isso. Desligar quaisquer encantamentos ligados pelo demônio na pessoa que a compelia ao sexo pervertido. E ver como ficou a autoimagem, se a pessoa ministrada pode se ver aceitando-se tal como é. Ok, queridos? Então que você fique com essa ministração, que você entenda que precisamos de ser libertos, ok? Já recebemos o perdão dos nossos pecados, mas precisamos confessá-los, Precisamos ir até alguém maduro e confessar os pecados e receber a ministração da libertação, ok? Não adianta você resistir ou dizer que não crê, que não
não é a prática correta, mas uma coisa eu digo para você: dentro da sua alma tem muitas e muitas dores, tem muitas perturbações e você precisa estar livre. Meus queridos, não esqueçam de fazer um comentário aqui do nosso devocional, tá? Também dê um like, é importante o seu like, o seu comentário, vai nos ajudar muito e esteja conosco, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. E não esqueça de estar conosco nas redes sociais do nosso ministério. Conheça o nosso trabalho. É só você colocar lá no Instagram, @Ministério Pleno, Facebook, @Ministério Pleno, e lá no TikTok é só colocar Ministério Pleno, o número 10, Ministério Pleno 10 juntos, ok? Então, queridos, fica com Deus, um cheiro no teu coração, até o nosso próximo devocional. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos lá. Tudo que eu tenho é teu.